A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje estamos continuando aqui o estudo do livro de Samuel. Hoje é o capítulo 21, né? Passa tão rápido, irmãos. Já estamos quase acabando o livro de 2 Samuel. São 24 capítulos, né? Depois vamos estar entrando no livro de 1 Reis. Irmãos, e Deus tem muito para falar comigo, com você. Cada um desses versículos, cada um desses capítulos, Deus está falando, né? Eu sei que Ele vai continuar falando tremendamente com a nossa vida. Aleluia. Hoje, o capítulo 21, que é muito conhecido nosso, de 22 versículos, ele tem dois títulos aqui no capítulo que fala assim: a fome em Israel, depois os heróis de Davi. Nós vamos estar lendo aqui, irmãos, e aprendendo, né, da parte do Senhor para a sua e para a minha vida. O versículo 1 fala assim: houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Irmãos, quando fala consecutivos, irmãos, é diário, é todo dia. 3 anos de fome, irmãos. Meu Deus, às vezes você está num templo, ou você está lendo essa passagem na sua casa, ou vendo alguém ministrar, você para você pensar, fala, 3 anos consecutivos de fome. Irmãos, é muito tempo, irmãos. 3 anos, irmãos. Uma pessoa que passa um aperto muito grande e fica por um determinado tempo, irmãos, se alimentando mal, até passando privações, falta de necessidades, e aquilo é difícil, mas agora você imagina uma fome. 3 anos consecutivos, irmãos, por um reinado de um rei, que você está vendo aí no 2 Samuel, no 1 Samuel, de Davi, um homem próspero, um homem abençoado, um homem que Deus estava com ele, irmãos, nas mais lutas difíceis que ele passou, aleluia. Deus estava com ele, irmãos, mudando a história, mudando o quadro. Agora, 3 anos de fome. Quantas coisas esse homem está passando na sua vida, irmãos, aleluia. Você que está aí vendo o canal, bendito seja o nome do Senhor, vendo pela primeira vez, fala assim: meu Deus, né? Só eu que passo as coisas. Não passa não, irmãos. Pessoas já passaram lá atrás muito mais difícil que nós hoje, irmãos. Se nós estamos passando, irmãos, aleluia, Deus sabe, irmãos. Humanamente falando, se a gente não crer, não agradar a Deus através da fé, a gente não entende, irmãos, às vezes o porquê. Qual o motivo, mas tem um propósito, irmãos. Quando você se põe, você se coloca, você busca o Senhor, irmãos, fala: Deus, direciona a minha vida, irmão. Deus vai direcionar. Deus vai te provar. Deus vai fazer você, nós, passarmos situações inúmeras, mas Deus vai ser com a gente, irmão. Sempre nos ensinando, sempre mudando algo, sempre mudando algo em mim e você, pra gente melhorar isso estando diante da presença dele, aleluia. E a gente vê que o rei Davi, irmãos, de tantas coisas que ele passou, agora mais uma situação diferente ele passa na vida dele. 3 anos de fome, isso abrangia ele e todo o povo, irmãos. A palavra fala aqui, ó: e Davi consultou ao Senhor. O que é consultar o Senhor no Velho Testamento? É orar, irmãos, é falar com Deus, é pedir. Sabe, irmãos, no momento de lutas que passamos, às vezes você fica o dia inteiro perguntando para Deus, falando. E Deus, irmãos, eles têm um particular com a sua vida e com a minha de nos responder. Às vezes, irmãos, precisamos derramar lágrimas, chorar, tremer, igual aconteceu com Paulo lá nas cartas, lá, com temor e tremor. Ele tremeu por inteiro. Mas Deus era com ele, irmãos. E outros homens na Bíblia. E aqui fala: e Davi consultou o Senhor. Que ele disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Os irmãos vê que o Saul já morto, irmãos. A descendência de Saul. Coisa que aconteceu com Saul ainda estava na vida de Davi, irmãos. Mas não porque Davi tinha alguma culpa, ou porque Davi tinha algum algo que ele tinha feito errado, mas é coisa que tinha que ser arrumado, tinha que ser consertado. O que eu entendo com isso, irmãos? Vai ter na minha e na sua vida, irmãos, pessoas vivas, não mortas não, que Deus vai colocar, que vão estar vindo cheio de problemas, cheio de necessidades, cheio de lutas. Irmão, que você, espiritualmente falando, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, só esqueci agora o verso, irmãos, que Deus nos fez como reis e sacerdotes. Sacerdote é para interceder, e rei, irmãos, é para dar ordem no mundo espiritual, para repreender o mal, para expulsar o mal, para
trazer a existência e a bênção na vida da pessoa. E Deus vai colocar pessoas, irmãos, para você ajudar, para você cuidar, para você levar para Cristo, aleluia. E situações de vida de pessoas vão ser resolvidas. Davi aqui estava resolvendo uma situação que Saul fez lá atrás, irmãos. Aleluia. Que Saul tomou uma posição errada, irmãos, mas precisava ser consertado. Por quê? Porque foi feita ali uma aliança, irmãos. Lá atrás com Josué. E Saul quebrou essa aliança. Irmãos, e o povo que foi feita aliança estava vivo, que eram os gibeonitas, irmãos. Precisava ser consertado isso. Diante de Deus, irmãos, para que a bênção do Senhor ela pudesse ser derramada por Deus na vida do povo dele aqui de Israel, irmãos, abundantemente, mas precisava ser consertado. Tudo que está errado, irmãos, precisa ser consertado. A Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando você entende, eu entendo, nós entendemos, irmãos, que Deus é um Deus justo, Deus de palavra, Deus de retidão, Deus que faz algo acontecer, mas na obediência à sua palavra, você entende a Bíblia, irmãos. Você entende, às vezes, algo que você passa, depois que você passa. Por que Deus fez, irmãos? Porque está tudo centralizado, tudo tem que estar com base na Santa Escritura, irmãos. Deus é justo, irmãos. Deus não é injusto. Deus, ele abençoa quem se esforça. Deus abençoa aquele que obedece. Deus abençoa aquele que está na presença dele. Deus abençoa aquele que está ali, ó. Quem não tem compromisso com Deus, Deus não abençoa, irmãos. Não tem como, irmãos. A palavra dele não volta vazia. Ele manda, sim, o sol, a chuva, para os bons e para os ruins. Mas quando fala da bênção, em todas as áreas, principalmente a salvação da nossa alma, nós temos que o Cristo, ele ser o Senhor da nossa vida, aleluia. E aqui a gente vê, o versículo 2, então chamou o rei aos gibeonitas, ele lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus e dos filhos, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Isso está escrito na Bíblia, irmãos. Está escrito isso aí. Versículo 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Versículo 4. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Versículo 5. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel, e de seus filhos, e nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, porque havíamos uma aliança diante de Deus apresentada, junto com Jonatas, que os irmãos lembram que já falamos isso aqui no canal aqui. Então Mefibosete não entrou nesse trato, nessa palavra, irmãos. A palavra tem que ter um peso muito grande na sua e na minha vida, irmãos. Jesus, ele fala assim, ó: sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Pessoas nos dias de hoje, irmãos, temos que aprender com essa passagem aqui no Velho Testamento. Não tem palavra, não tem comprometimento, não tem respeito, irmãos. Quando você fala algo, você fala que é do Senhor, irmãos, você tem que honrar aquilo que você está falando. Você tem que ter temor e tremor, irmãos, para Deus ajudar você a cumprir a sua palavra. E aí Deus, irmãos, ele vai abençoar a sua vida muito mais quando você fala algo e cumpre, quando você se esforça para cumprir sua palavra. Quando você disser não, também é não, irmãos. Deus, ele trabalha com a verdade, não com a mentira. Deus não trabalha com fingimento, ele trabalha com o que é certo, o que é correto, o que é justo. Deus faz as coisas na equidade, não na iniquidade, irmão. E isso tem um peso muito grande aos olhos de Deus, irmãos. Aqui, olha o que Deus estava fazendo com o povo de Israel, por causa de uma palavra, um juramento que foi feito lá atrás. Saul descumpriu, ele sabia, porque o rei, segundo Deuteronômio 17, ele tinha que conhecer a lei. Então Saul sabia que isso lá com Josué tinha acontecido, um trato lá. E Saul vai e descumpre.
para fazer o nome, fazer presença diante do povo. E esse algo veio acontecer com Davi, irmãos. E Davi teve que ter palavra para querer aquilo que os gibeonitas fossem escolher para que aquele mal fosse tirado. E eles pediram morte de descendentes de Saul. Irmão, e Davi se lembrou da aliança, da palavra que ele tinha com Jonatas, e Mefibosete foi tirada. Isso é muito tremendo, irmãos. Isso no mundo espiritual, irmãos, tem um peso muito grande. Pessoas brincam, pessoas dão risada, pessoas caçoam, pessoas pegam as coisas sérias de Deus e fazem brincadeira, fazem chacota. Irmão, e Deus só está olhando, irmãos. Mas quem, aleluia, oh glória, tem temor, respeito, honra por Deus, por sua palavra, não brinca, irmãos. Não faz piada com a Bíblia, não faz piada com coisas que relacionadas à palavra, irmãos. Não, é sério, irmãos. É muito sério isso aí. Olha que Deus estava fazendo com o povo, irmãos, para cumprir um juramento que um homem de Deus tinha feito lá atrás. E um outro veio descumprir. E agora, Davi, ele vai, com a ajuda do Senhor, consertar isso, irmãos. Continuando aqui a palavra aqui, ó. Filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre ele houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Versículo 8. Mas tu, ó rei, dos filhos de Rispa, mas tomou o rei os dois filhos de Rispa, filhos de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita. Olha, irmãos, foi pego 7 filhos. Mefibosete, filho de Jonatas, não. E os entregou na mão dos gibeonitas, e os quais o enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega. Dia da cega é o dia do trabalho, dia da colheita, que era quando é num tempo normal, irmãos. A colheita vinha abundantemente, porque Deus abençoava a terra. Aleluia. Mas aqui eles estavam passando 3 anos consecutivos de fome. Então, esse fato aconteceu na época do trabalho. Irmão, o que Deus ministra aqui para nós na palavra? Quando nós, irmãos, tomamos uma posição, oh, aleluia, de arrependimento, de mudança de vida, de atitude, de situação, você se arrepende, você fala assim, eu quero renovar minha aliança contigo. Irmão, às vezes em choro, em lágrimas. Deus, aleluia. Deus vai fazer a prosperidade dele vir sobre a sua vida, e é para você num tempo da cega. Naquela época, irmãos, a colheita para o povo de Israel tinha as datas certas. Oh, glória, aleluia. Mas hoje para você e para mim não, irmãos. Todo dia, todo momento é tempo de você colher. Quando há uma mudança, um posicionamento diferente, você se levanta no nome do Senhor, irmãos, e ora, e clama, e grita se for preciso para Deus, Ele ouve. E Ele fala, meu filho, colha hoje, colha agora, receba essa palavra do Senhor para sua vida e para mim, irmãos. Colha em toda a área da sua vida, principalmente, irmãos, na vida espiritual, irmãos, aleluia. Almas pro reino de Deus, frutos que Deus quer que você tenha na sua vida, irmãos. Tem que ter esses frutos, aleluia. Tem que ter, através da sua vida espiritual, irmãos, colheita, almas, nas outras áreas da sua vida, aleluia. E o tempo de trabalhar é agora, irmãos. Não é ontem, não é agora, na presença de Deus, de se levantar, de levar a bandeira do Evangelho, de falar, de pregar, de anunciar, de falar que o Senhor vai voltar. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. É hoje, irmãos. Aqui fala, ó, no tempo da cega, no tempo do trabalho. E o tempo do trabalho para nós, irmãos, é hoje. Oh, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Ó, versículo 9. No princípio da cega dos cevados. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, estendeu-o sob uma penha, desde o princípio da cega, né? Cega, já falamos, trabalho, até a água do céu, caiu sobre eles, e não deixou as aves dos céus pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo à noite. Olha, irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso é algo que você tem que pensar, parar. Os filhos de Rispa estavam mortos.
ela não deixou, irmãos, as aves vinham ali para querer comer, né? Aves, eu acredito que come a carne, quando a carne vai putreficando, né? Vai desfazendo ali, e os filhos estavam ali. Ela foi lá e protegeu, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a Rispa era uma mulher, irmãos, das mulheres aqui que pouco se falam na Bíblia, que é citado, né, contando a história. Era uma mulher diferente, irmãos. Uma mulher temente a Deus, uma mulher dedicada ao Senhor, uma mulher que cria, irmãos, em Deus, na sua palavra. E ela queria, irmãos, ter pelo menos a honra de ter que enterrar os seus filhos, mas que isso era uma honra para uma mulher judia, para um pai judeu. Ela queria ter, e ela estava ali, irmãos, guardando, aleluia, o corpo dos seus filhos ali, ainda mesmo sendo mortos, já tendo sido mortos, irmãos, para ter essa honra, né, diante de Deus, irmãos. Oh, irmãos, aleluia, e você, irmãos, hoje que ainda tá numa luta, tá numa situação adversa, mas nada morreu ainda, irmãos. E nem vai morrer em nome de Jesus. Se uma mulher que nos ensina tanto, irmãos, os filhos já mortos, ela não negou a sua fé, ela continuou crendo em Deus. Creio que ela chorou, que ela sentiu demais, irmãos. Mas ela queria ter pelo menos a honra de enterrar os seus filhos, irmãos. Ela guardou eles, ao corpo deles, irmãos. Porque a alma já estava com Deus. O espírito tinha voltado para Deus. Nos ensina a palavra. Mortos, e você, irmãos, na sua situação, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida material, familiar, trabalho, tantas coisas, irmãos. É para você guardar, é para você ter zelo. É para você se levantar e orar, irmãos. É para você se levantar e buscar o Senhor. É para você se levantar e se colocar na brecha. Aí, ó, como verdadeiro adorador. Que a Bíblia fala que o Pai procura e está em falta, irmãos. E você não aceitar a situação. Com a luz da palavra, você está aí na presença de Deus orando, intercedendo, clamando para Deus mudar esse quadro. Irmão, pega o exemplo de Rispa, guarde, zele, lute na presença do Senhor, irmãos, orando, se consagrando, não aceitando as coisas erradas, irmãos. Guarda, Rispa guardou, irmãos. Isso nos ensina, bendito seja o nome do Senhor. Versículo, louvado seja Deus. 11. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. 12. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. 13. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai. E foram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Oh, irmãos, foi consertado o erro. Foi consertado aquilo que estava fora do lugar. Deus suspendeu o que ele estava fazendo, irmãos. E a fome se aplacou da terra. Irmão, quando há essa aliança com Deus, na palavra, na presença do Senhor, Deus, ele muda o quadro, irmãos. Hoje Deus quer fazer mudar o quadro da sua vida. Você que está vendo esse estudo hoje, conserte. Você sabe o que é. Não preciso falar para você. Em oração, busque. Fale com o Senhor, irmãos. Deus vai mudar essa situação hoje, em nome de Jesus, aleluia. Versículo 15, tem um título aqui, ó. Os heróis de Davi tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Olha, irmão, algo que nos ensina muito, irmãos. A luta vem, as adversidades vêm, as angústias vêm, a prova vem, a tribulação vem, o momento difícil vem, o dia mal chega. Irmão, você tá ali lutando, orando, você tá ali, se é casado com a sua esposa, intercedendo, orando junto, buscando, um exortando o outro, um ajudando o outro, um falando com o outro. Mas o físico nosso, irmãos, Jesus que falou. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Ele cansa, irmãos. Ele sente. A gente chora, a gente sente dor no corpo, irmãos, porque o físico da gente, irmãos, não está preparado. O corpo meu, isso é corruptível, irmãos. Mesmo que você esteja na presença do Senhor, cheio de Deus, irmãos,
há um momento que a carne sua, ela bate, ela sente uma canseira. Davi aqui se cansou, irmãos. Estava batalhando, pelejando, mas naquela época era diferente de hoje. Mas hoje a peleja é espiritual. Você luta hoje contra um inimigo que você não vê, mas você serve um Deus que você não vê, mas você crê. Um Deus que não te deixa, um Deus que não te deixa de te falar com você, te orientar, te conduzir, falar com você, te dar direção, aleluia, te dar estratégia, sabedoria, na hora de orar, na hora de resistir o adversário, aleluia. E ele está com você e comigo, irmãos. Mas o corpo nosso cansa, irmão. Davi se cansou, aqui diz a palavra. Versículo 16. E Isbi Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, e intentou ferir Davi. Porque o inimigo viu, irmãos, que Davi deu uma cansada. O inimigo não olha para você e para mim. Olha, irmãos. Olha, isso é algo que faz nos aprender lições importantes aqui, ó. Olha o que fala o versículo 17. Porém, Abissai, filho de Zuria, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, porque não se apague a lâmpada de Israel. Ô, irmão, sabe quando você está lutando? Dei o exemplo aqui da esposa. Mas se você é solteiro, pessoas que você tem que ter como no seu âmbito de amizade, irmãos, pessoas leais, de oração, pessoas que vivam, creiam na palavra, no Deus que você serve. Esse tipo de amizade, o homem e a mulher de Deus tem que ter, com pessoas que orem junto. Você ora por ela ora por você, na sua congregação, na sua igreja, ter visão de crescimento, de oração, de busca, de entrega, meditação na palavra, sabe, irmãos? Um momento que você se cansa, irmãos. Igual Davi aqui, ó, Abissai foi lá, irmãos, e abateu o inimigo. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. Pessoas que intercedem pela sua vida, para Deus te socorrer, irmãos. Para Deus ser o seu amparo, mesmo na hora que você cansar. A pessoa lute com você, espiritualmente falando, em oração, e você seja fortalecido, reavivado na presença de Deus. Davi passou por isso, irmãos. Você passa por isso, nós passamos por isso, a igreja passa por isso hoje. Mas temos que ter pessoas assim, irmãos, valorosas, ao seu lado, junto com você. Se é casado, a sua esposa, e a esposa, o marido, ou ensinar os filhos o caminho do Senhor, porque é a palavra de Deus, Provérbios 6,6, para que um ajude o outro em oração. Pessoas que você é solteiro, seu pai, sua mãe, que se converta, que ore com você, pessoas que é mais chegado do que um irmão, junto com você, mas que esteja pelejando junto com você, para que o socorro de Deus te alcance, te fortaleça, aleluia. Versículo 18, aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Olha, irmão, só gigante aparecendo, irmãos. Um maior que o outro, mas Deus dando vitória. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Etenã, filho de Jaaré, Oreguim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu, cuja lança era haste de eixo de tecelão. E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, e 24 ao todo. E também este nascera do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu, glória. 22. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, pela mão dos seus servos. Olha, irmãos, só gigante, um maior que o outro, mais treinado, mais bem preparado, veio contra Davi e seus homens. Mas os homens estavam na presença do Senhor. Os homens guerrearam, os homens venceram, os homens pelejaram, os homens resistiram ele na força de Deus e venceram. Irmãos, isso é para a sua vida e para a minha hoje. Deus vai abater os gigantes. Deus vai aplacar algo sobre a terra da sua vida, da sua história, a área que tiver, e você vai ver o milagre, você vai ver a providência, você vai ver a bênção. E os gigantes estão caindo, irmãos. Deus está derrubando os gigantes agora, mas fique na posição igual Davi ficava, irmãos. Em qualquer circunstância, não saia da presença de Deus. Amém, irmãos? Capítulo 21 de 2 Samuel encerrado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ajuda a gente a fazer a obra aí, irmãos. Envie esse link para outras pessoas. Se inscreva no canal. Ajude nós a alcançar almas por reino de Deus. Soldados valorosos que estão aí fora, que ainda não conhecem o Senhor, que quando se converter vão se tornar soldados valorosos na presença de Deus, irmão. Junto com nós aí nessa peleja, aleluia. Deixa aí o like, nos ajude
no nome de Jesus. A paz do Senhor.